Não, nesse momento, nada disso, disco. Sinceramente, eu estava a cozinhar. Olha, o teu som está a chegar, está a chegar mal. Mas eu acho que a notícia não é que uma falha da internet. Não sei. É, Bilge, essa internet está uma visão, né? Qual é a internet que usas? Unitel. Agora eu não sei Coitada se da essa Iracema, falha você anda a da gastar uma pipa de massa. Muita. Realmente. Estou a tentar descobrir se a TV Cabo chega até aqui. A TV Cabo é um pouco limitada, só chega nas zonas urbanas. E a TV Cabo é o melhor sinal de internet. Eu uso a TV Cabo, às vezes só tenho umas pequenas falhas, porque pronto, o cabo só está mesmo na sala Calma aí. e eu tenho que usar o Wi-Fi. Francisco, desculpa. Acho que está a me confundir. Disse zonas urbanas, então vivo nas zonas. Ah? Não percebi. Disse até como se eu chegar nas zonas urbanas. Desculpa, eu vivo em que zona? Nas zonas rurais, então. Não. Está a ver, Luís? Problema de interpretação. Ela Não, tá com palavras. foi você que falou. Não, passou-me completamente. Aquele. Eu só tô. Não. Eu ainda não falei. Eu não te perguntei onde é que vives. E nem disse que vives no Mas já sítio A ou B. disseste. Eu só falei de um facto, que a TV Cabo é limitada às zonas urbanas. E é mesmo. Sim, não, eu disse. Mas não, né? Não você sei se a TV Cabo chega aqui. interpretou. Só falei por aí. Mas Luís, diga lá, qual foi a interpretação que fizeste? Não, a interpretação é a mesma que eu. Não, deixa o Luís falar. Luís, fala. Primeiro agradecer que não me pusessem numa posição em que eu tenho que tomar alguma decisão. Segundo passou-me completamente. Eu estava a prestar atenção no que ela ia dizer a seguir, porque eu estava a ouvir com cortes. Eu quando disse que. Francisco, não estás a ser verdadeiro. Não, espera, Iracema, espera. Não me atacam-se à toa, porque eu não disse nada. Eu não disse nada condenável. É assim, eu perguntei a Iracema que tipo de internet é que está a usar em função das falhas que ela tem no sinal. Às vezes a imagem cola e outras vezes o som chega distorcido. Ela disse que usa o Unitel. Eu disse, então gastas muito dinheiro, porque se for Unitel tem que carregar todos os dias. Desculpa. 1 giga de Unitel é 1.500. Eu disse que a TV Cabo é melhor, só que infelizmente a TV Cabo é limitada às zonas urbanas. Ela entendeu que ficou, quer dizer, para ela ficou implícito. Eu estou a dizer que ela vive na zona rural. Ou na zona urbana, não é? Ou na zona suburbana. O bairro Sim, popular. já nas zonas rurais. O bairro popular é urbana ou como é que classificas o bairro popular, por exemplo? Iracema. Eu não conheço, não sei. Bairro popular, eu não sei se há uma diferença ou divisão entre bairro popular e palanca. Pelo que eu saiba, tudo é palanca, né? Não sei. Não, uma parte. Agora, se tem uma zona, não sei. Só sei que conheço palanca. Bairro popular é uma zona urbana. Não tenho apesar como do classificar. aspecto Não conheço, sinceramente. Não conheces bem, né? Mas acredito que não tem TV Cabo. Não. Mesmo nas zonas urbanas, nem todas as zonas urbanas a TV Cabo está presente, não é, Luís? Sim, depende um bocadinho. Acho que depende um bocadinho das zonas de ligação, não é? Porque eles fazem as ligações. Fazem as ligações de casa por casa. Sim. Ligam sempre do sítio mais próximo e se não houver, fica complicado realmente. Yeah. Mas a verdade é essa, a TV Cabo só atua nas zonas urbanas. Centro da cidade, centralidades, basicamente nessas zonas. Eles ainda não se estenderam para outras zonas. Não se estenderam. Então,
Não é que eu tenha dito ou tenha tentado dizer que a Iracema vive na zona periurbana, né? É, Apenas mencionei um por fato. exemplo, no Patriota usa. Como Não, eu entendi isso. Por exemplo, é Patriota, da MEC. Então, usa-se também a TV Cabo, do Patriota. A Casa dos patriota é Meus zona Pais é do urbana. Patriota, né? Desde então sempre se Nem viu toda até parte de que. patriota, mas a Sim, parte é zona urbana. é zona urbana. Patriota é zona urbana, tá cheio de condomínios, não sei o que. Eles só atuam nessas zonas. Tá vendo? Mas Patriota olha, em Belas, não é? a propósito, há uma questão que vou. Não, não é Que eu vou tão deixa-me fazer-vos uma. Patriota é Talatona. Deixa-me fazer-vos uma pergunta. A notícia. Opa, como é que é a pergunta mesmo? Tu também que estás a me distrair. Por que não vais nessa? A notícia é um facto. Prestem bem a atenção à pergunta. A notícia, e é em função disso que estamos aqui a discutir há pouco tempo. A notícia é um facto em si ou é a interpretação de um facto? Iracema, primeiro. Ok. Eu penso que. É quente essa pergunta. Isso tem a ver mas... com objetividade e subjetividade jornalística. A notícia bem. é Eu um acho facto em si ou é a que. interpretação de um facto? Eu acho que quando já estamos a falar propriamente de uma notícia, eu acho que é a interpretação de um facto. Mas não vou começar com o Luís, porque eu gosto Porque as mulheres em primeiro lugar, né? Tá vendo, Luís? Quando não somos cavalheiros, elas nos acusam. As coisas difíceis querem ser as últimas. As tarefas. Para o benefício querem ser as primeiras, mas para as coisas difíceis querem ser as últimas, já viu? Ok, qual é a sua opinião, Luís? Bem, Exato. eu acredito que a notícia seja um facto. O Francisco falou de objetividade e subjetividade. Eu acredito que a interpretação seja o fator subjetivo na questão. Okay. Porque depende do olho que vê. Bem, argumente bem. Um exemplo, se possível. Quando eu digo que a notícia é um facto, eu acredito que escrever uma notícia é exatamente narrar um facto de uma maneira clara e transparente e que dê espaço de interpretação justa e que dê espaço de interpretação para o leitor. Eu acredito que a notícia começa num facto, passa pelo repórter e termina no leitor, que é o que faz a interpretação final, que é o consumidor final da notícia. Iracema, concordas? Iracema? Iracema? Um bocado. Sim, um bocado. Só um bocado, Luís. Sim, tá sim. Bem, mas diga lá, por favor, argumente. Por favor, argumente. Em que bocado é que concordas e em que muito é que discordas? Sim, um bocado. Senão... Estamos a ouvir mal. Sim, senão... Senão eu diria que... Não, tá mal mesmo. Mãe, contrata só a TV Cabo, já? Não dá para fazer. Olha, nós não percebemos nada. Percebeu alguma Pode coisa? Ser trocar? Amor. Experimente mudar de posição. É possível. Ou endireita o microfone. Tenta endireitar o microfone. Não vou Piorou. de internet. Piorou. Vou mudar a internet. Amor, vem cá. Aguardem só um instante. Nem tá Ok, tá bem. Não fica assim comigo.
Está escrito bem. Os outros colegas hoje estão bastante atrasados, não é? Não, eu é que me atrasei. Oh, ok, ok. Eu só cheguei quando eram 20h38 e provavelmente as pessoas ficaram à espera às 20, né? Eu atrasei quase 40 minutos, mas avisei antecipadamente. Sim, acredito, eu também acredito ter visto uma mensagem no grupo. Exato, exato. Sim, Tive já que voar, voltei. tive que andar a 1000 km/h para ver se conseguia chegar, mas mesmo assim atrasei. Já era Selma? Sim, já cheguei. Pois. Podes continuar. Exato, como eu estava a dizer, eu concordo um bocado com isto. Se eu tivesse concordado, eu não falaria mais nada e diria que faço das palavras deles as minhas. Exato. Eu acho que a notícia chega a ser um facto e também a interpretação do mesmo. Por quê? Porque eu acho que a notícia é um facto, né? Mas pelo facto também de nós irmos recolher esse facto, transformamos em notícia e publicamos essa notícia, eu acho que depende um bocado também, depende muito também da interpretação de alguém. Por exemplo, o que acabou De alguém de quem? Francisco, do ouvinte, nesse caso, ouvinte ou telespectador, ou leitor, sim. Sim, continua. Porque cada um interpreta do seu jeito. No caso do Francisco ter dito que a TV Cabo, por exemplo, eu estou a ouvir um noticiário, não é um spot publicitário, a falar sobre a TV Cabo, estamos a dizer que nós só atuamos em locais urbanos. Sim, eu estou na conversa, eu vou começar a entender. Sim, eu entendo de um outro modo, também entendi Exato. aquela hora das zonas rurais. É um bom Exatamente, eu nem falei exemplo. onde vivo. Por isso mesmo é que eu levantei. Oi, Iracema. Por isso mesmo é que eu levantei essa Sim. questão. Estás a ver? Foi mesmo pertinente. Exato. É assim, mas há uma questão que não se quer calar. Por que só o leitor Sim. é que faz a interpretação e não o jornalista? Eu acho que, em primeiro lugar, antes de eu publicar uma notícia, eu tenho que me pôr no lugar de ouvinte. Porque eu nem que estiver a ler sínteses informativas ou dar um noticiário, eu começo a interpretar o mesmo que está a falar para mim. Então, eu tenho que publicar uma matéria que eu acho muito interessante e impactante. Não é? Então, e depois os segundos ouvirem, que são os ouvintes, telespectadores ou leitores e whatever. Mas eu acho, né, os telespectadores, de certa forma, é muito importante a interpretação deles. Ok. Luís, quer argumentar um pouco mais? Bem, na minha opinião, assim, a resposta que eu tenho à pergunta do Francisco é que para interpretar, para escrever a notícia, eu acho que é importante, assim, do princípio, né? Vou tentar explicar de uma maneira mais prática. Uhum. Quando nos deparamos com um facto, eu acredito que o trabalho do jornalista seja articular o facto o suficiente de uma maneira que e transformar aquilo num texto para seguir, né, o processo, para que o facto siga o seu processo, transforme e chegue até o leitor. E para tal, eu acredito que seja necessário aprender e dominar a interpretação. Portanto, o jornalista, o repórter é a primeira pessoa que interpreta o facto, que filtra o facto para que depois possa chegar ao leitor ou ao receptor sem nenhum erro de tradução. Ok. Isso significa, pegando Entre aspas, né? Vou fazer uma dedução. Isso significa que a interpretação de ambas as partes, quer seja do lado do jornalista, quanto do lado do telespectador, do ouvinte ou do leitor. O que significa, ou o que me faz deduzir que a objetividade não tem muito a ver com
a necessidade que nós temos, profissionais, de relatar o acontecimento de forma direta, não é? Mas não significa dizer que sejamos, como é que eu explico isso? Objetividade tem a ver com ir direto ao assunto, com a necessidade de tentarmos, até porque é mesmo uma tentativa, né? Tentarmos fazer uma representação o mais realista possível do acontecimento, mas não é que seja a objetividade não é absoluta, né? Porque nisso tudo há algum grau de subjetividade. E vamos ver um exemplo. Um acidente, o mesmo acidente vai ser relatado, pode ser relatado de diferentes formas por 2 ou mais jornalistas, mas o facto é o mesmo, né? A manifestação, por exemplo, que aconteceu recentemente, ela foi divulgada, foi relatada de diferentes maneiras por diferentes órgãos de informação. Por quê? Porque isso implicou uma interpretação diferente, uma escolha diferente em termos de ângulos de abordagem em relação ao mesmo acontecimento. Por isso é que dificilmente vamos encontrar 2 jornalistas escreverem exatamente a mesma coisa sobre o mesmo acontecimento. Por que isso ocorre? Porque existe o subjetivismo, né? Existe a interpretação na escolha do ângulo, né? Eu, quando for lá, é o repórter no terreno que vai escolher que ângulo pegar para abordar aquele assunto. Embora possa haver alguma diretriz em termos de pauta, de orientação editorial da própria direção do órgão em que trabalha o repórter, mas, em todo caso, o repórter no terreno é que faz as escolhas em relação à forma como vai retratar, como vai relatar o acontecimento. Então, isso tem sim interpretação, e se tem interpretação, tem sim um certo grau de subjetividade. Eu acho que vocês dois têm razão, porque a objetividade não é um conceito absoluto, né? A objetividade tem muito mais a ver com, ou seja, a objetividade pretende que a gente tente ser o mais realista possível em relação ao acontecimento, né? Narrar o acontecimento de forma mais realista possível, sem fazer juízos de valor. É mais isso que tem a ver a objetividade, né? Imagine, por exemplo, a Iracema, que é religiosa, né? Vai fazer uma cobertura e acha que, por ser religiosa, não tem que falar de uma certa forma, né? Seria errado. A objetividade, o que é? O que é que nos diz? Epa, independentemente das nossas crenças religiosas ou outras, nós temos que relatar apenas os fatos tal como eles aconteceram. Tentar ser o mais realista possível. Mas mesmo nesse processo, há subjetividade. Por quê? Porque a forma como nós vamos escolher, o ângulo da abordagem que nós vamos escolher, a forma como nós vamos escolher relatar vai ser sempre diferente de outro repórter que está a retratar o mesmo acontecimento. A objetividade é um conceito muito... a objetividade é um conceito muito relativo. Tem-se razão, faz todo sentido o que vocês disseram. Aliás, mesmo depois de publicado o assunto, a matéria, também ainda está sujeito à interpretação do leitor. O leitor pode interpretar. 2 leitores diferentes vão sempre interpretar de maneiras diferentes a mesma notícia. Embora o conteúdo seja... as lutas, não é? Diga? É assim que acontecem as lutas, não é? Exatamente. Embora o conteúdo seja o mesmo, né? O objeto de análise, que é a notícia, é o mesmo. Mas a interpretação subjetiva que cada um fizer é completamente diferente, né? Eu estou a falar de TV Cabo, da necessidade das pessoas contratarem o serviço da TV Cabo por ser um bom sinal, e a mana aí está já a pensar que eu estou lhe dizendo
que vive no bairro Malangino, onde eu nasci, tá vendo? Não é bem assim, isso já é tua interpretação. Eu só me limitei a falar de fato. A TV Cabo Diz atuar em zonas PCA, sou urbanas. PCA da Rádio Nacional de Mãe, deixa ainda Angola. acabar. A TV Cabo atuar em zonas urbanas é um fato. Ponto final. É um fato. Eles não prestam serviço no bairro Malangino, onde eu nasci. Não prestam. Ok. Mas prestam serviços na centralidade do Quilamba, prestam serviços no centro da cidade, que são zonas urbanas. Agora, aquilo que você disse foi já uma interpretação que você fez das minhas palavras, que não tem nada a ver com os factos. E o mesmo acontece com as notícias, né? A notícia diz que, sei lá, houve feridos na manifestação e um morto. Agora, o senhor que ouviu a notícia pode dizer uma coisa completamente diferente, né? Pode dizer, mas não pode. Se eles dispararam aqueles tiros todos que eu ouvi no vídeo, só uma pessoa mesmo é que morreu. Não, acho que devem ser mesmo mais de uma ou duas ou 10 pessoas. Não pode, entende? Ele vai fazer uma interpretação. Mas o fato é que houve apenas, né, um morto e dezenas de feridos. Mas alguém eventualmente pode interpretar de um jeito diferente. Então, isso acontece. Ok? Sim. Iracema, tem a palavra. Eu? É a única Para dizer Iracema alguma aqui, coisa? não tem mais outra. Não, eu só estava a dizer, o PCA da Rádio Nacional de Angola, assim, essas confundições, mas nada disso. Ok. Olha, até um outro exemplo que é muito prático no dia a dia do jornalista. Por exemplo, tu Sim. sais da redação com uma orientação. Olha, vais cobrir a manifestação, mas só vais ouvir a polícia e não dá muita importância ao que disserem os manifestantes, né? Podes receber da redação essa orientação, mas chegando lá no terreno, você pode se deparar com outros factos que você vai achar interessante. E neste caso, o jornalista tem a liberdade de, com autorização da redação, mudar o ângulo da abordagem. Mas essa alteração foi feita com base em elementos subjetivos, para além daqueles critérios de noticiabilidade que nós já falamos no outro dia. Mas também tem muito a ver com critérios subjetivos, né? Porque o que eu acho prioritário, o que eu acho interessante, o outro pode não achar. Há subjetividade nisso tudo. Por acaso, há a interpretação do jornalista, há a interpretação do público, há muito disso. Mas isso não interfere, não impede que sejamos objetivos na divulgação dos factos, né? Não nos impede de procurarmos ser, como disse no princípio, o mais realista possível em relação ao acontecimento ou ao facto. Bem, mais alguma questão? Pessoal, amanhã é sábado, amanhã vamos ter a nossa aula presencial. Eu gostava muito que o Luís não faltasse, porque vai ser a sua primeira aula. Vai ser a sua primeira aula presencial. Ao longo da semana vamos fazer trabalho de reportagem de campo. E na outra semana, não se esqueçam, é a semana do encerramento, né? Lembrar que para vocês que são dessa turma especial, vocês têm a prerrogativa de continuarem na próxima turma, né? Podem continuar com as aulas, sejam presenciais ou online, podem continuar com a próxima turma, mas já vão receber o certificado e são considerados parte integrante da turma inicial, ok? Sim. E aí vão continuar a assistir às aulas porque precisam consolidar os conhecimentos, até porque vocês chegaram mais tarde se comparado aos outros. E isso é mesmo necessário, certo? A Iracema não vai poder estar, infelizmente, por questões religiosas. Por questões religiosas. Mas
vamos poder contar com ela certamente ou no fim de semana ou na segunda-feira, no Eiração. Sim, sim. E Só posso a provavelmente partir de domingo. vais ter que liderar a equipe de reportagem, porque vamos fazer trabalho de campo. É obrigatório, antes das pessoas, antes da turma fechar, encerrar, é obrigatório Sim. realizar um trabalho de campo, um trabalho de Campo também é reportagem bom. e publicar. Sim. Não sei se vocês viram a reportagem do primeiro grupo, que foi uma reportagem interessante até. E vão ser publicados mais 2 trabalhos, então é necessário, sim. O trabalho vai ser conjunto, até porque vocês são poucos, mas vão ter que ir mesmo ao terreno na próxima semana. Vão ter que arregaçar as mangas, colocar as botas. Se calhar até o tema vai ser ao vosso critério, mas eu sugeria que se pegassem nos danos provocados pelas chuvas e no tema, será que Luanda está preparada para receber? Por que Luanda continua despreparada para receber chuva? Todos os anos é a mesma história. Basta chover muito e com força ou intensidade, os problemas de sempre vêm ao de cima. Por quê? O que os governantes têm feito, afinal? Né? Dorme à sombra da bananeira no tempo de cacimbo e depois, quando a chuva vem, é a mesma história. Mortes que seriam inevitáveis e aquele problema das ruas intransitáveis. E Enfim. e os desaparecimentos também, não é? Que se falam muito pouco quando chove e quando acontecem essas coisas. Exatamente. Desaparecem muitas crianças, Poderiam pegar principalmente. nesse assunto, né? Não sei, é uma sugestão, mas o tema vai ser da vossa livre escolha. Vamos falar teoricamente sobre a reportagem, sobre como fazer uma reportagem, o que é uma reportagem, como preparar a pauta de uma reportagem amanhã. E a partir de segunda-feira até sexta-feira, vocês vão ter que executar um trabalho de reportagem no campo. Vão ter que ir ao terreno, entrevistar as fontes e depois vão selecionar um redator final. Iracema, eu sugiro Não que o tenho como. redator Sim. seja um de vocês os dois. Mas o Luís já mostrou que tem uma boa pena, pá. Sim. Então, Eu não como terei a aula de ontem, Francisco. Eu perguntaria se não posso ter no domingo. Não sei se vou-te dar uma aula seria. particular no domingo. Pode ser sim, só temos que combinar a hora. Sim. Ou A hora. diga-me, qual é a hora, qual é a hora que estás ocupada estás mais No livre no domingo? domingo? Não, domingo não tem como é dia familiar, né? Não. Ok. E esse até como já estivemos juntos no feriado em família, acredito que neste não terá nada. Então, Então, só preferência. acredito que vou lavar roupa, mas muito cedo, começo sempre às 5 ou 6, até às 10 estarei livre. Tá bem, melhor ainda. Então gravamos a aula depois das 10. Exato. Yeah. Tá bem, ficamos Ok. então combinados. Luís, vejo-te amanhã presencialmente e Iracema Até estaremos juntos no amanhã. domingo. Tá Bem, bem, Luís, vou puxar-te no WhatsApp. Iracema, infelizmente, vamos poder nos encontrar pela primeira vez amanhã, mas espero que aconteça em Só na breve. cerimônia, só na cerimônia. Na cerimônia Só de na entrega de cerimônia. certificados. Sim. Tá bem, Vou te tá bem. puxar, Luís. Isso é se Tá bem. reconheceres, né? Porque Eu não Não, esqueço o vai rosto. ver a mulher as mais pessoas no bonita que vídeo, lá estará. as pessoas no vídeo ou na foto são diferentes da imagem real, Sim. né? Eu sou muito mais bonita pessoalmente, Luís. Vais ver a beldade, E a as pessoas mulherada que lá imaginam que eu estará. seja muito comprido presencialmente, não é, Iracema? Sim, claro. O Francisco é muito alto. Assim, viu nem não veste. Eu reparei desde o Cefojor no primeiro módulo, que é muito alto. Não, tu já me Bem, conheces presencialmente, agora para o Luís vai ser uma surpresa, né? Tipo, Para o Luís, é ela vê verdade, vai só. ser uma surpresa. bem, no meu caso, por favor, não tenham expectativas, porque eu sou só um ser humano. Então, Ainda por bem. favor, não tenham expectativas. Tá bom. Bem, pessoal, estamos juntos, foi um prazer falar convosco. Estaremos juntos então amanhã, Luís, e domingo com a Iracema. Feliz Sim, noite Até as e um forte tarefas são amanhã. abraço. sempre a mesma. Diga? Tá bem. As tarefas sempre a mesma. Sempre. Tá Feliz bem. noite e Tá um forte bem. abraço para vocês. Boa Obrigada, noite. igual. Tá, obrigado.